como vão ser as coisas, né? Nesse ferramenta tem algumas atividades que vocês têm que entregar e só para vocês não ficarem confusos, avise os colegas aí, caso tenha alguém que não tenha vindo. Então vamos lá. Hoje a gente termina o conteúdo oficial, vamos falar assim, com a terceira fase do modernismo, beleza? Aí eu vou publicar uma lista de exercícios hoje sobre modernismo e orações, porque eu me dei conta que eu achei que eu tinha publicado a lista de exercícios sobre oração subordinada e eu não publiquei, né? Alguém me corrige aí se eu estiver errado. Ninguém me lembrou também. Acho que vocês não estavam afim de fazer lista de exercícios de oração subordinada, não, né? Me conta aí no chat se alguém lembrou disso. Que a ideia era ter uma sobre orações e uma sobre modernismo. Aí, até para dar para não pesar tanto para vocês, eu vou fazer uma lista hoje, do mesmo tamanho, com modernismo e orações misturados lá, só para treinar. Eu vou pedir que todo mundo faça, porque aí vai valer um ponto cada uma, né? Então é só fazer. Então é uma maneira aí de dar um boost aí na nota de vocês sem ter tanto problema. Beleza? Outra coisa. Então, beleza. A lista de exercício. E a gente encerra o conteúdo agora. Carol, e o livro. Não, antes disso a gente tem também a redação, que era para hoje, e aí ficou para segunda-feira. Eu estendi para segunda para ter mais tempo. Beleza? Então tem essa última redação. O que é segunda-feira? Eu não entendi, desculpa, professor. Redação. Está lá no Google Sala de Aula, redação sobre esporte e inclusão social. Acho que agora em tempo de Olimpíada, Paralimpíada e tal, tem tudo a ver a gente falar sobre isso. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só falar com os monitores, falar comigo, tá de boa. Então a lista de exercícios vai ser para semana que vem. A redação vai ser para segunda. E aí o sarau é sexta que vem. Então, qual que é o negócio do sarau? Eu vou postar lá uma tabelinha no Google Sala de Aula, mas um tanto de gente já me mandou perguntando dos poemas. Mas todo mundo que for participar tem que me mandar os poemas antes. Entendeu? Então não se esqueçam de fazer isso para a gente ter um controle, para não pegar poema repetido e tal. Beleza? Essa que é a importância. E aí eu vou deixar a tabelinha lá hoje, mas quem já falou comigo antes, já está falado, pode atualizar lá depois. Tranquilo sobre o sarau? Aí como é que vai ser a dinâmica do sarau? Hoje a gente vai falar sobre poetas do modernismo. Né? E aí a gente já falou um tanto, hoje a gente vai dar uma recapitulada. E aí é isso, a gente vai falar, pode ser em dupla? Pode. Só que não pode ser um poema pequenininho entre duas pessoas, não vai dar para, né, não rende o negócio. Então, quando for um poema um pouco maior, se quiser dividir, não tem problema. Ok? Pode pegar o Drummond, pode pegar a Cília Meirelles, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Tem uma galera, né? Como é que nós viemos falando? Deixa eu só encostar a porta aqui, cobriu outra latinha. Beleza. Beleza, o farol também tá valendo a nota, né? Tá tudo lá no Google Sala de Aula, divisão de pontos, certinho. E aí na outra semana, que vai ser a última aula nossa do trimestre, vai ser o debate sobre o livro d'Água, da Conceição Evaristo. Beleza? E aí a gente só vai trocar essa ideia e falar sobre o livro, todo mundo tem que falar, né? A participação no debate, falar no debate está condicionado à nota, igual no debate anterior. Beleza? Só para não ter dúvida. E tem um texto que você tem que fazer sobre o livro também. Vai ser para essa última semana. Se eu não me engano, está marcado para quarta-feira. Beleza? Vinícius, sim. Tudo está valendo ponto.
dessas coisas todas aí. Então, e aí eu vou pedir que, somente caso alguém tenha ficado com uma nota não tão boa aí no trimestre passado, não deixe de fazer as atividades, porque está valendo nota e vale bastante nota, né? Então é só participar que você já ganha. Então, não tem erro não. Precisa ligar a câmera sim. Falar só no áudio não vai rolar. Então já se preparem aí. Caso alguém tiver algum tipo de situação específica, é para entrar em contato comigo individualmente. Beleza? Mas até a não ser que tiver uma justificativa muito boa, é para ligar a câmera e falar e tudo mais. Professor, tem algum padrão para o texto do livro? Ou é tipo fichamento mesmo, o resumo? É resenha, né? Lá no Google Sala de Aula tá. Lá no Google Sala de Aula tá a explicação certinho do que é para fazer. Posso até ler aqui para vocês terem uma ideia. Mas basicamente, o que é resenha, né, galera? Já falei isso anteriormente, mas a resenha é um resumo crítico, né? Você vai falar um pouquinho, como é um livro de contos, né? Você vai ter que falar os contos que você mais gostou, por quê, como é que dá para relacionar. Eu não coloquei em forma de fórum, porque eu coloquei em forma de fórum no outro, ninguém comentou de ninguém. Eu acho que eu fiz igual vocês mandam a redação. Inclusive, pedi para mandar via Google Docs. Beleza? E aí deixa eu ler aqui como é que tá as orientações de vocês sacarem. E é bom que eu consigo, pelo Google Docs, galera, tem aquele sistema antiplágio. Então, eu estou falando isso anteriormente. Se tiver cópia da internet, vai tirar zero. Então, não é para ter cópia, eu quero a sua impressão de leitura. E aí é importante que você entenda também que quando eu peço para falar sobre um livro e tal, não é uma frase só, né, duas, né, para tentar articular um texto. Você já tem condição de fazer um texto tranquilamente, né, que você consegue articular e tal. E aí eu dei um plus, né, um a mais ali nesse texto. Eu pedi para, caso você consiga, se relacionar ao conceito de escrevivência e ou necropolítica. O que é escrevivência, né? Eu sempre anexei um vídeo da Conceição Varisto falando sobre isso, mas ela tem a ver com uma escrita que é baseada na vivência, na vida. Né? Então é uma escrita vida. Né? E a Conceição Varisto é uma autora negra, né, que vai falar da sua experiência como mulher negra, né, periférica, pobre no Brasil. Então é interessante essa questão. E eu acrescentei também o conceito de necropolítica. O conceito de necropolítica é um conceito muito legal para falar sobre uma série de temas de redação. Possivelmente o próximo tema que eu vou pedir para a gente tentar colocar o conceito de necropolítica. Coloquei um textinho lá explicando. Nossa, Igor, você está complicando muito. Não, galera, não estou complicando muito, mas eu não espero pouco de vocês, né? A gente está numa reta final ali para chegar no Enem, e aí é bom a gente dar uma aprofundada, né? De entender o que é o modernismo, o que são as relações de arte moderna. A gente falou um pouquinho de gramática e vamos pegar essa questão da produção textual, né, que nós estamos falando aí insistentemente. Esse começo de trimestre agora vai ser só redação, praticamente. Então é importante que a gente tente, vamos falar assim, dar uma pegada mais firme agora. Sei que está todo mundo cansado, né, um ano e meio de pandemia e tal, também todo mundo está, mas vamos pegar firme, beleza? E esse conceito de necropolítica, necro é morte, né? Política, cidade, né? Então seriam formas ali de articulação do aparato estatal para promover o extermínio de grupos específicos. Né? E aí, será que esse conceito, né, do Achille Mbembe, ele pode ser relacionado com o extermínio de populações negras, né, do racismo, e com episódios que estão expressos ali no livro da Conceição Evaristo? Será que sim? Essa é uma dúvida minha. E eu quero que vocês pensem nisso quando vocês forem escrever a resenha. Né? Então, olha aí, a gente já aprofundou um pouquinho essas relações aí de conceito e obra. Se você conseguir fazer isso num texto, galera, escrever uma redação a partir do que eu estava falando, né? A gente está conversando o ano inteiro, que é uma redação com conectivo, uma redação que não faça parágrafo de apenas uma frase, que não use primeira pessoa,
Beleza. E aí você consegue articular o tema da redação com um conceito filosófico como necropolítica e uma obra literária como o Olhos d'Água. Você escolheu esses dois repertórios. E aí lá na introdução você cita, né, o conceito e o livro. Aí no desenvolvimento do texto, em cada parágrafo, você vai aprofundar, né, esses repertórios, relacionando com o tema sobre o qual você está falando e relacionando um com o outro, né, de forma a aprofundar aquilo. E conectivo no início do parágrafo, conectivo no início da frase, tomando cuidado para não repetir palavras no interior dos parágrafos, especificamente, né? E aí lá na conclusão, você retoma aquilo que você falou, tanto de problema, argumentação, quanto de repertório, faz uma proposta de intervenção, né, com amem demais, agente, medida, efeito, modo e detalhamento, né? O poder público, né, como mantenedor da ordem, da lei, do Estado e do progresso civilizatório, né, poderia desenvolver leis, né, nessa questão para fazer não sei o que pode ser feito por meio de incentivos fiscais e parcerias público-privadas com o objetivo de diminuir não sei o que. Pronto, cara. Isso aí é uma proposta de 5 elementos, 200 pontos. Né? Ponto final. Dessa forma, pode-se almejar a construção de um país em que não ocorram mais, né, personagens como dessa obra, para que a necropolítica seja cada vez mais um conceito e não uma realidade no Brasil. Repare como é que eu fiz uma frase de fechamento retomando os meus dois conceitos nessa redação que nem tem tema, só estou julgando no ar. O que eu falei essas coisas todas? Você entender que o conceito 2 né, o critério 2, ele tem a ver com um repertório diversificado e aprofundado relacionado ao tema. Critério 3 tem a ver com progressão temática e projeto de texto, relação entre as partes do texto. Critério 4 tem a ver com uso de conectivo e repetição de palavras. E critério 5 tem a ver com a proposta de intervenção com os 5 elementos. Então, quando eu peço esse tipo de reflexão, né, um leitor atento aí, você poderia usar, por exemplo, naquele texto sobre história linguística, falar sobre o modernismo, tem tudo a ver com a primeira fase do modernismo, né? E até agora eu vou falar um pouco do Guimarães, né, na terceira e tal. Então, são coisas que é o que eu quero que vocês peguem comigo nessa disciplina. Galera, como é importante fazer essas relações entre repertório, tema e entender os critérios para aplicar isso na produção textual. Beleza? Então, só fiz um paralelo, para vocês entenderem o que a gente vai ter que fazer. E também porque eu estou tentando trabalhar, como eu falei na disciplina dos trimestres, leitura, escrita, gramática e arte e literatura, que é basicamente que compõe o conteúdo de língua portuguesa. Né? E quando eu falo do uso da língua, acho que envolve também falar. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer algum momento ali do varal, né? Eu não pedi seminário, apresentação de trabalho, porque eu sei que é complicado fazer trabalho em grupo e tal. Eu acho que dá muito trabalho para vocês, dá muito dor de cabeça, e eu pulei essa etapa. Agora o varal, ainda mais por eu gostar muito de poesia, eu vou fazer essa questão. E aí você vai ficar assim, mas eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer. Galera, a gente vive em sociedade, você sai de casa, as pessoas te veem, você tem essa aparência aí, você fala, e, cara, isso aí, se fosse na aula, você apresentar um trabalho, eu estou pedindo para você falar um negócio ali que vai demorar 1 minuto, 2 minutos. Então, e é a primeira vez que eu estou pedindo isso. Então, não acho que eu estou exagerando demais, não. Beleza, galera? Me manda no chat aí se deu para entender essas relações que eu fiz aí sobre a redação, se deu para entender essa relação aí da resenha, do debate, do conceito de presidência necropolítica aí para fazer o texto da Conceição Evaristo, que a redação também, que é para a semana que vem, e a lista de exercício. Final de trimestre é assim, galera. Tem um tanto de coisa, a gente fecha, e é isso aí. Deu para sacar que tudo que é para fazer, deu para entender, para não ficar dúvida. O sarau também, né? Tá tranquilo? De boa? Alguém tem alguma sugestão, galera? Alguma crítica? Acha que tá muita coisa? Ou que alguma coisa devia ser de outra forma?
eu sei que ainda tem redação que eu não entreguei. Isso aí eu já sei que eu estou errado mesmo. Eu queria ter feito, mas não rolou. Eu tenho corrigido todas ainda, mas estou tentando. Tirando isso, tem mais alguma questão que vocês queiram levantar? Ou estou sempre aberto? De boa? Deu para sacar tudo então, né? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho, galera, sobre o modernismo. Aí eu vou falar para vocês entenderem como é que a gente chegou agora nesse final do modernismo. O modernismo começa na semana de 22, certo? Aí semana de 22, a gente vai ter aí o que a gente chama de fase heróica. A fase heróica, ela é de 22 a 30, mais ou menos, né? E ela é marcada por uma grande inspiração das vanguardas europeias, nessa questão da desconstrução, da linguagem mais formal, da inventividade, de busca, né? Por uma linguagem que seja efetivamente brasileira, a partir de uma ruptura, de um radicalismo ali, e da valorização da linguagem informal e tal. E é isso. É a primeira fase do modernismo, é essa. Quais são os grandes autores? Quem lembra, galera, de algum autor aí da primeira fase do modernismo que eu falei? Manda aí no chat, vamos interagir aí para ver se vocês estão me acompanhando mais ou menos aí. Lembrando que a primeira fase do modernismo é um movimento interdisciplinar, né? Um movimento que mistura, vamos falar assim, pintura com a música. Vocês estão ouvindo o breu latino aí? Você está latindo loucamente. Drummond é a segunda fase, Rodolfo. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, sim. Os principais, galera, é o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Uma coisa que você tem que lembrar muito da primeira fase são os manifestos. Né? Lembra que tem o manifesto antropófago, que é o mais famoso, tem o manifesto da Escola da ANTA, ou do Verde Amarelismo, tem o manifesto do Pau-Brasil, né? Basicamente, eles vão falar essa exaltação de formas diferentes, mas tem a ver com essa valorização da nacionalidade, né, e da busca aí de uma linguagem inovadora, etc. Então, lembre desses manifestos. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Acho que são os principais nomes da poesia da primeira fase do modernismo. Beleza? É uma coisa que está aí em várias formas diferentes, porque tem teatro, né, tem música, tem pintura, tem poesia, tem prosa, tem uma Cunaíma, né, famosa epopeia do Mário de Andrade. Beleza. Então, a primeira fase é muito anti-parnasiana, né? Quer dizer, a parnasianismo é toda aquela... Isso é importante, a gente vai falar agora. Ela tem toda aquela pegada, vamos falar assim, meio rebelde mesmo. O parnasianismo já é aquele lance formalista, né? Vocês lembram disso, né? Arte pela arte, soneto, rima, etc. Os caras vão negar isso. Bem reverente. Amor, humor, né? E dá um cigarro aí, diz a gramática, etc. Por isso, a valorização da linguagem informal. Aí, beleza. Essa é a de 22. Aí a gente chega na geração de 30, que é o que a gente falou agora na quarta. Né? Já tá fresco aqui. A geração de 30, que é mais ou menos entre 30 e 45, então vamos colocar que é de 22 a 30, a segunda fase de 30 a 45, ela é conhecida também como fase de consolidação. Né? E aí tem algumas questões, tanto na prosa quanto na poesia. Galera, vocês lembram de alguns autores aí que eu falei quarta-feira? Falei agora quarta-feira, né? Na prosa e na poesia. Me falem alguns autores aí no chat agora da segunda fase do modernismo. É importante, galera, que a gente entenda que essa segunda fase do modernismo, ela tem muito uma pegada ali de um regionalismo, né, de uma prosa de ficção, vamos falar assim, que vai falar principalmente aí dos autores do Nordeste, né, na prosa que eu falei, que exaltam problemas sociais, né, e características específicas ali dos povos. Eu dei um exemplo de um autor do Rio Grande do Sul, no final da aula de quarta, e de dois autores do Nordeste, que são
três autores aí muito celebrados, né, na prosa modernista. Falou aí da Cecília Meirelles, Jorge Lima. O Manuel Bandeira fica mais para a primeira. Érico Veríssimo, Vinícius de Moraes, sim, segunda frase. Graciliano também. Drummond também. Tudo certo. Mandaram bem. E aí a gente tem também uma poesia muito, muito forte, muito inovadora na segunda fase, com grandes autores. Vou citar aí três que vocês falaram aí no chat: Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles, né, que são autores, assim, foi lembrar de três, você lembra desses três aí, que você vê que realmente é uma consolidação. Por quê? Porque a segunda fase, ela realmente mantém as conquistas de inventividade, de essa rebeldia da primeira fase, só que eles não ficam muito presos nisso, né? Isso que é muito legal. Por isso que eles conseguem atingir o que a gente chama de universalismo, que é tocar nos grandes temas da humanidade em uma linguagem que transita entre o formalismo e a liberdade formal, usando diversos brancos, usando diversos livres, né, mas para tratar grandes temas aí, como a memória, né, como o amor, como a infância, né, como o passado, como o presente. Por isso que ele tem um engajamento político-social muito forte, tanto na prosa quanto na poesia. Você pegar poemas aí como Operário e Construção, do Vinícius de Moraes, como Mãos Dadas, ou A Máquina do Mundo, ou E Agora José mesmo, né, do Drummond, ou O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, são todas obras que tratam de crítica social, né, num momento histórico ali, que é a consolidação do Estado Novo, né, período ditatorial, né, da Era Vargas e tal. E na prosa, esse regionalismo crítico aí, muito legal, que não é aquele regionalismo epifânico do romantismo, repara, né, do Jean de Alencar, que é aquela coisa, ó, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, e Iracema, dos Lábios de Mel, né, aqui não. Né, aqui é a angústia do Graciliano Ramos, né, Memória de um Castro, de São Bernardo, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né, os autores, assim, eu particularmente, são os meus favoritos aí, o Graciliano e o Jorge Amado, né? Como eu falei, ele falando da mulher, do Nordeste, né? Na verdade, ele fazia uma crítica social muito interessante, né? Da burguesia, né? Da má distribuição de renda, etc. Que ele mostrava meio que a hipocrisia social. Por exemplo, com uma grande sátira, né? Que é a Dona Flor e seus dois maridos, por exemplo. Quem não conhece, tem que ver que doideira de obra, né? Com personagens femininos muito grandiosos, né? Tieta, do Agreste, o Gabriela Cravo Canela, etc. O Vinícius de Moraes, né, fundador da Bossa Nova, com essa poesia que fala muito de amor, né, principalmente é o grande poeta do amor da literatura brasileira, o Vinícius de Moraes. Eu falei um poema no Soneto da Fidelidade aqui para vocês ontem, e a Cecília Meirelles com essa pegada neossimbolista, né, uma poesia intimista, uma poesia da fugacidade, das coisas dos passageiros, uma poesia extremamente melancólica, muito bonita. Com certeza, nenhuma lista que eu fizer na minha vida com os grandes poetas do Brasil, com os meus favoritos, eu nunca vou deixar o Vinícius de Moraes, o Drummond e o Cecília Meirelles de fora dessa lista. Então você vê que realmente eles ali estão no auge, vamos falar assim, que a literatura brasileira já chegou. Beleza? Então seria uma fase aí de consolidação da literatura moderna brasileira, essa segunda fase, conhecida também como Geração de 30. Beleza? Finalmente, nós chegamos agora no que a gente chama de geração de 45. A geração de 45 é meio complicado de qualificar, tanto de definir, de conceituar, tanto pelo seu início, no sentido de que a literatura de 45, ao contrário da geração de 30, ela é uma geração que rompe com os preceitos maiores do modernismo. Então, isso aí já é uma coisa curiosa. Porque você fala, pô, mas se eles rompem, por que não muda de nome, então? É uma boa pergunta. Mas não mudou. Muitos chamam a geração de 45
de pós-moderna. Quer dizer que ela já desvencilhou dos preceitos modernos, ela está posterior. Mas o nome que pega mais é a terceira geração do modernismo. Então a gente vai usar isso. E aí ninguém tem tem algumas divergências, se ela vai até 80, se ela termina em 60. Mas você não vai ter pergunta assim, quanto que termina no Enem da vida, né? Mas assim, eu gosto mais de pensar que ela vai até mais ou menos em meados ali de 60, né? Principalmente porque a partir de maio de 68 tem muitas modificações ali com a contracultura, com o tropicalismo, com a poesia marginal, né? Com isso em nível nacional até, né? Não só nacional, acho que mundial. Né? O maio de 68 começa na França e aí tem movimento de contracultura no mundo inteiro, né? O Woodstock, movimento hippie, rock and roll, várias coisas. E aqui o tropicalismo pega muito disso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o concretismo ainda. O Vinícius perguntou qual a última escola literária. Talvez a última que a gente fala definindo mais seria o concretismo, agora, né? O concretismo, poesia marginal. E aí a gente chamaria já a literatura pós-moderna, a literatura contemporânea. A gente já entraria ali para a década de 80, 90, 2000, a gente já chama de literatura contemporânea. Beleza, o Vinícius? Então a gente já praticamente finalizou aí já os estudos, mas a gente vai deixar para o trimestre que vem falar de poesia marginal, de concretismo, do tropicalismo, que é na música, mas para dialogar um pouco, e essa literatura pós-moderna. Por exemplo, esse livro que a gente está lendo agora, a gente entraria no que a gente chama de literatura contemporânea. Inclusive, eu fiz o lançamento do meu livro, Cromossomos Cósmicos, foi num evento junto com a Conceição Evaristo, né? Inclusive, eu mandei meu livro para ela, a gente trocou uma ideia e tal. Assim, eu queria pedir muito, galera, que vocês lessem esses livros. Tudo que eu pedi para vocês até hoje é o que eu mais estou pedindo, né? Que vocês leiam esse livro. Assim, porque, primeiro, que eu sei que vocês gostaram do livro que eu pedi no primeiro trimestre. Todo mundo falou que estava com preguiça, que achou que era ruim, e depois falou que gostou. Segundo, porque é um livro mais maduro do que aquele primeiro. É um livro realmente de uma literatura que não é nem uma literatura, sei lá, de infância juvenil, uma literatura muito fácil. Não que a outra não seja, mas assim, para mim, uma expressão máxima do que é a literatura contemporânea, é esse livro da Conceição Evaristo. Então, caso você não gostar, achar difícil, achar chato, me chega e me fala que aí eu quero ouvir isso. Mas se dê que dificilmente, depois que você sair da escola, quem não gosta muito de leitura, que vai pegar um livro desse para ler. Então aproveite, né, esse momento para quem sabe, né, você possa gostar. Né? Quem viu filmes aí como Cidade de Deus, como Tropa de Elite, né, que trata sobre violência urbana, né, esse livro tem muito... E é um livro de conto, né, as histórias são pequenininhas ali, você pode ler uma de cada vez, deixar, depois ir lendo. E é isso. Alguém já leu, começou a ler o Olhos d'Água já? Fala aí no chat, galera. Leu um conto, pelo menos? Vinícius falou que começou. Mais alguém? Cauane falou que terminou. Que beleza. E aí, Cauane? Gostou? Mas não fala mais não, para não dar spoiler e para deixar pra gente conversar lá no debate. Raquel falou que começou, Stephanie, Maria Clara também. Aí já tem uma galera lendo. E vamos lá, assim, vamos ver o que vocês vão achar, mas eu acho que vocês vão curtir. Cauane falou que gostou mais ou menos. Acabou com a minha propaganda, Cauane. Só fala quem gostou, então. Ai, ai. Mas quero ver, inclusive, que vocês falaram que gostou, o que não gostou. O Rodolfo falou que ficou chocado. Isso é uma coisa doida de se despertar, né? Esse choque, né? Tem hora que você fica triste, tem hora que você fica puto da vida. E o pior de tudo, acho, desse livro é pensar que aquilo lá é o Brasil, cara. É o que acontece. Quer você queira, quer não. É tipo aquela figurinha do diz a Alejandra. Não se conhece essa figurinha, não. Marcelo falou que leu alguns versos bem chocantes. Chocante mesmo.
Vamos lá, então. Vou voltar aqui para o modernismo. Então, assim, essa geração de 45, ela pode ser chamada também de neo-parnasiana, porque ela rompe mesmo com os princípios do modernista, coisa de verso livre, de ser um negócio muito rebelde, de buscar novas coisas, né? O que o terceira fase do modernismo faz é justamente o contrário, né? Ela vai voltar a um academicismo, um retorno ao passado, né? Ela vai ter uma oposição tanto nos três grandes autores, eu vou citar três autores na prosa e um na poesia, que eu acho que são os mais representativos, para não ficar nome demais também. Eles têm uma posição muito grande à liberdade formal, né? A literatura da terceira fase do modernismo é uma literatura predominantemente intelectual. Ela não é tanto coração. Isso não quer dizer que ela não desperte sentimentos, mas ela é muito um trabalho, vamos falar assim, bem minucioso, né? Ela tem uma valorização da métrica, ela tem uma valorização muito grande da rima na poesia, mas, por outro lado, ela traz uma questão muito forte no sentido de se inovar linguisticamente, só que não vai ser aquela inovação de rebeldia, de buscar, procurando quebrar, mas ela vai criar novas possibilidades narrativas de uso da linguagem. Eu vou explicar como, usando especificamente os autores. Ela tem uma linguagem bem objetiva, né, buscando uma temática que, por um lado, é social, mas também busca os grandes temas da humanidade a partir de uma coisa que a gente vai chamar de regionalismo universal. Vamos falar primeiro da prosa, galera, com os grandes autores da terceira fase do modernismo. A gente tem uma prosa urbana, que quer dizer que se ambienta ali no conceito no conceito não, né, no espaço da cidade, que principalmente na obra da Ligia Fagundes Telles, que é uma autora aí que está aí até hoje, inclusive. E ela tem um intimismo urbano, né, ela falando de como é a organização social da cidade, né, e é muito legal ali, Fagundes Telles. Mas entre esses outros dois, com certeza, ela está num patamar ali não tão grandioso, citado pelo menos, como esses outros dois que eu vou falar. Primeiro, que é um cara que seja cansado de ouvir falar, talvez não tenham lido, que é o João Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa, ele é o cara que pega o que eu coloquei ali no chat para vocês como regionalismo universal. Qual que é a ideia do regionalismo universal, né? O Guimarães Rosa, ele vai escrever principalmente uma ficção, né, uma prosa ambientada no sertão de Minas Gerais, né? E ele cria todo um universo simbólico, né, todo né, para criar aí, para falar dos grandes temas da humanidade, né, para falar do bem, do mal, de Deus, do diabo, né, da passagem do tempo, da relação do homem com o mundo, da relação do homem consigo mesmo, assim. É considerado por muitos talvez os maiores escritores da história da literatura brasileira. É considerado o Machado de Assis, o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, que é a outra autora dessa fase. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Assim. É um cara assim, que tem livros de contos, né, maravilhosos, onde ele vai contar histórias com E, não história com H, né, quer dizer, causos. Né? Ele escreve muito em conto, né, o Primeiras Histórias tem contos menores, e o Corpo de Baile e o Sagarana que tem contos um pouco maiores. E aí tem essa obra-prima, que é considerado, né, a grande obra da literatura brasileira, uma das, que é o Grande Sertão Veredas, né, que vai ter o Riobaldo, a Diadorim, que é um livro, assim, todo mundo eu acho que tinha que ler, mas para você ler o Guimarães Rosa, se você pegar o Grande Sertão, você não vai entender muita coisa. Isso é muito doido. Por quê? O Guimarães Rosa, ele tem uma linguagem muito peculiar, né? Ele pesquisa a linguagem do sertanejo, daquele homem ali interiorano, e ele faz uma linguagem que mistura um dialeto com expressões
da oralidade, com neologismos, com um conhecimento muito grande que ele tem, que é um cara que fala mais de 10 idiomas. Né? O Guimarães é um gênio. E o que é neologismo? Oi. Professor, eu faço parte do grupo de Adorim do Unis, né? E a gente fez um vocabulário, parecendo um dicionário, só para o Grandes Sertões Veredas, porque é difícil mesmo para ler, né? Aí todo mundo comentava assim, todo dia alguém colocava, gente, essa expressão significa por tal contexto, por conta disso, né? Que aí a gente, nos grupos de leitura, a gente debate quais são os contextos, porque aí a gente conversa. Mas a gente ficou 6 meses lendo Grandes Sertões Veredas para poder entender um pouquinho dessa grandiosidade do Guimarães. Assim, é um livro que eu já li 4 vezes e a primeira vez que eu li, assim, foi eu entendi um pouco, assim, porque é um livro complicado, mas maravilhoso, assim, é um negócio cada vez que você vai chegando mais perto e legal. Inclusive, o clube de leitura da Unis lá, né, a Karina, se eu não me engano, que coordena, né, que deu aula com a gente aqui um tempo, é uma grande amiga, e inclusive chama de Adorim, que é o nome de um personagem, de uma personagem central do Grande Sertão Veredas ali, que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu perguntei, galera, o que é neologismo? Ninguém me respondeu no chat. Alguém lembra? É uma das grandes características, cai muito em provas, sempre vai ter essa coisa de neologismo aí do Guimarães, né? Diálogo que a Natália falou aí de ficar tentando entender o que ele quis dizer e tal. Muito bem, a galera falou aí criação de novas palavras. Então, ele cria muitas palavras. Por exemplo, o Grande Sertão Veredas começa assim, ó. Nonada. É uma palavra que não existe, né? Mas ele está juntando, né, a preposição no, né? E aí ele coloca junto com nada, junta como se fosse uma palavra só, que era como se fosse um lugar, né? E ele fala muito, essa expressão muito famosa do Grande Sertão, é quando ele fala o sertão é o mundo, né? O sertão está dentro da gente, então ele está querendo reunir justamente o local e o global, e o universal, né? Daí esse termo regionalismo universal acho que cabe muito bem. Beleza? E aí, só para... A gente tem 2 autores que querem falar mais aprofundadamente, para a gente dar tempo. Vou falar um pouquinho também da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, vocês já viram muita frase dela na internet, a maioria não é dela. Mas não é por isso que ela deixa de ser uma das autoras mais aclamadas de todos os tempos da literatura brasileira. Eu morei no exterior um tempo, conversei com gente do mundo inteiro que estuda literatura, e a unanimidade de todo mundo que estuda literatura conhece é só a Clarice Lispector do Brasil. Assim. Às vezes pode conhecer o Jorge Amado, às vezes conhece Machado, mas é mais para quem estuda literatura brasileira. Quem não estuda literatura brasileira conhece a Clarice. Né? E quem não é da letra conhece o Paulo Coelho. E não sabe que ele é do Brasil, a maioria das vezes, inclusive. Ele é um cara muito popular no mundo inteiro. Assim. Mas ele já é uma outra pegada, não é essa literatura, vamos colocar assim, canônica, né? Que é a consagrada no estudo literário. Então, qual que é a pegada da Clarice Lispector? Então, você vai lembrar da Lígia Fagundes Telles, é um romance urbano. O Guimarães Rosa já é essa prosa de um regionalismo universal. E a Clarice Lispector já entra no que a gente chama de literatura, de uma prosa intimista. A Clarice Lispector, ela vai falar sobre a realidade subjetiva das pessoas. Isso é muito doido, porque ela parece que ela mergulha dentro da alma do ser humano. E ela escreve muito em prosa, né? O primeiro livro dela, se não me engano, os títulos dela, os livros dela são maravilhosos. Olha esse título, Perto do Coração Selvagem. Ela começa com a primeira obra dela, Perto do Coração Selvagem, que é muito legal. Né? Ela tem um que chama A Hora da Estrela, né? Que qual que é a Hora da Estrela? É uma pessoa que morreu num acidente e que o grande momento dela de estrelato, ela sai na mídia e tal, é quando ela morre num acidente. Né? E é muito, muito legal também. Né? E aí uma coisa que é muito importante, um conceito, assim como o neologismo é importante para entender o Guimarães Rosa, tem um conceito muito importante para entender a Clarice, que é a ideia da epifania. Né? O que é a epifania? O momento epifânico.
momento epifânico é quando, a partir de uma coisa boba, né? Por exemplo, o personagem toma um gole de café. E aí, pelo sabor do café, ele vai lembrar da sua infância, ele vai lembrar da avó, ele vai lembrar da mãe, ele vai lembrar de quem planta o café, e ele vai pensar na exportação do café, e ele vai lembrar do sabor amargo e da vida. Quer dizer, o momento epifânico é quando, a partir de uma coisa banal, se alcance um estado de êxtase, um estado de revelação, vamos falar assim. Eu acho que o déjà vu tem mais a ver só com uma lembrança, né? A epifania tem a ver com um momento de revelação, né? Como se fosse um insight, você fala, nossa, é isso, né? E por vezes é até meio escatológico, né? Tem o lance da barata, tem o ovo, né? Tem várias coisas na obra da Clarice que são bem seminais, assim. Né? Ela tem o Laço de Família, que é um livro de contos muito legal, já caiu no vestibular de EFSU de Minas até. Os contos da Clarice são maravilhosos, né? Eu fiquei muito em dúvida entre a Conceição e a Clarice para trazer para a gente ler um livro de contos, que eu queria que a gente lesse um livro de contos nesse trimestre. Mas eu preferi a Conceição justamente porque ela tem eu acho que um uso para redação mais forte e ela é muito contemporânea, e eu acho massa isso também. Mas a Clarice, ela é eterna, né? Assim, eu acho que o tempo dela é o tempo da alma humana, né? Ela transcende objetivos pragmáticos, vamos falar assim. Então, esse conceito de epifania é muito importante para a gente entender. Ela fala muito da relação da mulher como mãe, como dona de casa, com cuidado do filho e tal. Isso é muito legal também, né? Porque ela coloca um protagonismo feminino, mesmo por vezes doméstico, assim, né? Ao contrário da Conceição ali, que já coloca o protagonismo da mulher como trabalhadora, né? Como inclusive explorando as próprias opressões femininas, né? O debate do feminismo ainda não está em voga muito na Clarice, por mais que haja momentos em que possa fazer uma leitura feminista dessa obra também, né? Isso é massa. A obra dela é extremamente melancólica, né? O Rodolfo falou que viu um documentário e que é bem deprê e tal. Ela é uma escrita bem melancólica, bem triste. Mas como diz o Vinícius de Moraes, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Então, a arte, na maioria das vezes, ela é uma arte muito triste, né? A maior inspiração para a arte é a tristeza. Nem sempre, mas muitas vezes. Pois é. Mas, assim, pelo menos a Clarice ainda teve... Ela não teve o reconhecimento que ela tem hoje, obviamente, mas ela teve reconhecimento em vida, sabe? Eu fico chateado uns caras igual Augusto dos Anjos, assim, que é um dos maiores poetas da nossa história, e o cara fez um livro só e morreu sem ninguém ter lido ele, praticamente, assim, amargurado, triste, depressivo. Acho que esses caras é pior. Ou um Álvaro de Azevedo da vida que morreu com 20 e poucos anos e que só falava de morte, suicídio e depressão também. Eu acho que esses caras é pior. Pelo menos essa galera ainda já teve um prestígio grande, né, em vida. E aí, para terminar, eu vou falar do grande representante da poesia da geração de 45, que é o guarda esse nome. Quem quiser procurar aí uns poemas dele para ler, eu posso recomendar, que é o João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto, ele dialoga muito com essa questão formalista aí da geração de 45, e ele era engenheiro, inclusive, muitos chamam ele de poeta e engenheiro, né? Porque essa obra é extremamente racional, extremamente intelectualizada, extremamente seca. Ela não é uma arte feita para agradar, para você ficar feliz, para falar de amor. Ele não gostava de música, não gostava de ficar falando de amor, não gostava de ficar... O grande símbolo dele, inclusive o nome de um livro dele, é A Poesia pela Pedra, né? E olha que eu acho um dos grandes títulos da literatura, eu adoro título, que é o nome do livro dele que chama Uma Faca Só Lâmina. Olha que título legal. Uma faca, quer dizer, de qualquer jeito ela vai te machucar, né? Ele é um poeta muito forte, né? E a sua grande obra é uma obra que, se você quiser, pode até colocar, ali tem uma animação de uns 40, 50 minutos, eu passaria em aula, se a gente tivesse com aula presencial, que eu adoro, já vi 20 vezes, 30, sei lá, que eu sou muito fã, que é uma animação que tem um texto integral da obra maior do João Cabral de Melo Neto, que se chama Morte e Vida Severina. Né? E aí eu acho doido que aí você pegar essa coisa do modernismo como conquista, porque o cara consegue misturar formalismo
inovação estética, regionalismo e universalismo na mesma obra, porque é muito musical, né? Ele fala do crítica social, que é um retirante, que está indo do Nordeste, tentando buscar do interior, do sertão nordestino, ali da seca, tentando ir para a capital para buscar alguma coisa, mas ele só vai encontrar morte, ele só vai encontrar tristeza, seca, não vai nada de bom. No final, inclusive, ele quer acabar com a própria vida, né? Mas existe um Jesus nascendo, lá existe uma imagem de uma criança, né, que vai fazer ele mudar de ideia e tal. Então, ao mesmo tempo que ele é regionalista, ele fala de grandes temas universais da humanidade, ele faz crítica social, ele é muito formalista, só que é um formalismo que é baseado na oralidade do Nordeste, no cordel, né? A gente vai falar de literatura de cordel um pouco também, e que é muito massa. E é muito popular, cara. Então é muito legal. Quem quiser ver, se vocês quiserem, me lembrem que eu coloco no Google Sala de Aula, assim, é maravilhoso. Eu sou apaixonado e eu imagino que muitos de vocês vão gostar também. Né? E chama Morte e Vida Severina, né? Essa palavra Severino tem a ver com severidade. Só que, na verdade, é o nome do cara. E só que é o nome do cara, o livro começa falando desse nome dele, que ele não sabe falar quem que é ele, porque todo mundo lá chama Severino. Né? Então, no sentido também que há um apagamento da individualidade, né? Dentro da miséria. Né? Ele fala assim, se somos severinos, iguais em tudo, e olha que eu acho essa imagem muito doida. E se somos severinos, iguais em tudo e na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice, antes dos 30, de emboscada, antes dos 20, e de fome, um pouco por dia. Uma vez eu estava escrevendo uma redação em aula e eu usei esse trecho da fome, da morte que se morre de velhice. Olha que imagem doida para falar da miséria, né? A morte que se morre de velhice, antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Essa imagem aí, acho que representa muito bem como é que ele consegue retratar, né, a miséria, né, sertaneja ali naquele momento tão complicado, né, a seca, a fome, né, a vida, a relação entre a vida e a morte. Né. Realmente é uma das obras assim, que eu também já li algumas vezes, assim, que eu sou apaixonado como é que alguém conseguiu, em palavras, expressar coisas tão bonitas, tão grandiosas. Então, é muito legal de conhecer o Morte e Vida Severina, entre muitos outros poemas dele. Né? Tem um que ele fala, um galo sozinho não tece uma manhã, ele sempre precisará de outros galos, de um que apanha esse grito, que ele e o lance a outro, de outro galo que apanha o grito. E aí ele vai como se fosse os galos que tecessem amanhã, e um fosse gritando, e amanhã fosse sendo tecida a partir do cantar dos galos, assim, que é muito bonito esse poema também. Enfim, lembre-se, então, da geração de 45 como uma geração ali que vai fazer uma retomada a um intelectualismo, a um academicismo, a um formalismo, mas conseguindo atingir uma maturidade imensa, né, com grandes autores aí, como a Lídia Fagundes Telles, como a Clarice Spector, como o Guimarães e como o João Cabral de Melo Neto. Beleza? Então, galera, alguma dúvida sobre as 3 gerações do modernismo, que a gente fez uma recapitulação hoje, e sobre as atividades que a gente tem que fazer, que vai ser uma lista de exercício, tem uma redação, tem a resenha, tem o debate e tem o sarau. Basicamente é isso. Alguma questão? Tá de boa. Caso tiver alguma coisa, galera, pode me falar, estou sempre aberto. Caso tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário sobre o jeito que a gente está levando a disciplina, como eu falei, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem agora, para que, quando for possível, a gente consiga fazer melhor ainda. Beleza? Estou tentando dar o meu melhor, sei que às vezes não é o suficiente, mas eu tenho certeza que vocês também estão tentando dar o melhor de vocês. Tem hora que fica complicado, mas estamos juntos. Enquanto turma, né, enquanto equipe, a gente vai se apoiando e tentando aprender, né, conhecer coisas novas, nos preparar para as provas. Mas eu não gosto de pensar só a educação, a disciplina que a gente faz como uma preparação para a prova. Eu acho que a gente está aprendendo para a vida. Né? Acho que leitura, escrita, a fala, a expressividade, cultura, a arte, o senso crítico, o diálogo, são coisas que nós vamos usar a vida inteira. Então, isso não é um preparo para fazer uma prova.
por mais que uma prova também seja importante para a gente abrir novas portas para ir para outros lugares, fazer outras coisas e tal, para tocar a nossa vida aí. Beleza? Tenha um bom final de semana. Se precisar de alguma coisa, como sempre, contem comigo. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Igor.